Então, inicialmente, gostaria novamente de dizer boa noite a todos. Estamos muito felizes de tê-los aqui neste evento. Agradeço já iniciando a todos, o vereador Maninho, a doutora Márcia, tão atuante aí nas comissões conosco também, o secretário Amaury Hernandes, o Márcio Albuquerque da Defesa Civil e o Alexandre Montenegro da Guarda Municipal. Muito obrigada mesmo por estarem aqui, contribuindo um pouco com os vossos conhecimentos. Sim? E agradeço ao OAB por estar nos dando essa oportunidade. Hoje nós temos aí mais de 80 comissões dentro da OAB, então, voltada justamente para isso, para que a gente tenha essa atualização tão necessária para o advogado e para a sociedade em si, essa integração que nós fazemos com todos os órgãos. Muito obrigada. Infelizmente, o doutor Marcelo Henrique, o nosso presidente, não pôde estar presente, em razão de questões de saúde, mas o doutor André aqui representando toda a diretoria, o doutor Henri Atique, a doutora Priscila e a doutora Eli. Muito obrigada, doutor André, por estar aqui representando toda a diretoria da OAB. Está bem? Eu que agradeço, Vanessa. Só uma palavrinha em nome do presidente, Marcelo Henrique, do Henri, da Priscila e da Ellen, agradecer mais uma vez o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, em especial os nossos palestrantes de hoje, né? Tanto o Bruno, a Márcia, o Márcio, o Alexandre e o secretário Amaury Hernandes, por estar numa sexta-feira, num horário que normalmente está todo mundo já se descontraindo, tomando uma cervejinha, indo para um happy hour, e está aqui à disposição da OAB para trazer um assunto tão importante como esse do trânsito. Nós estamos no 3º ano, finalizando a nossa gestão 2019-2021, e muito felizes por tudo que a gente conseguiu realizar nesse período. Então, vamos trabalhar por mais esse ano, fechando com chave de ouro esse período de gestão dessa diretoria e orando para que a gente consiga, quem sabe, nos próximos anos também, continuar contribuindo, mesmo que não seja trabalhando dentro da diretoria, mas sempre à disposição da OAB para realizar esse trabalho maravilhoso para a comunidade e para os advogados. Obrigado, parabéns mais uma vez e que seja um evento muito produtivo para todos nós. Com certeza, muito obrigada. Gostaria de passar a palavra ao doutor Michel, coordenador da Comissão de Relacionamento com o Poder Legislativo. Boa noite a todos. Agradeço o convite da doutora Vanessa de juntar aí as duas comissões para realizar esse evento. Claro, o mérito é toda a Comissão de Direito do Trânsito, da doutora, juntamente com a doutora Márcia, que cumprimenta e também é membro da Comissão de Relacionamento do Poder Legislativo. Boa noite, doutor André, a gente já tinha falado. Cumprimento aí todos os palestrantes, doutor Bruno, nosso colega também vereador, a doutora Márcia, o Márcio, né, da Defesa Civil, o Alexandre e o Amaury Hernandes, secretário. E queria frisar também essa participação entre as comissões e reforçar que estamos à disposição a Comissão de Relacionamento do Poder Legislativo, tanto do Poder Legislativo quanto da OAB e das demais comissões. Acho que sem mais delongas, devolvo a palavra para o doutor para a gente seguir. Também obrigada. Bom, então já iniciando, só fazer o destaque com relação à doutora Márcia neste evento, que tanto nos ajudou, colaborou, trouxe essa idealização, o doutor Alessandro também, para esse evento acontecesse hoje. Muito obrigada mesmo. Tá? E já iniciando, gostaria de dizer que a proposta, nós estamos comemorando, né, o Maio Amarelo, e a proposta desse movimento é chamar justamente a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. E o seu objetivo, ele é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil, com a intenção justamente de colocar em pauta a segurança viária e mobilizar toda a sociedade. Tá? Todavia, devido a essa pandemia que nós já estamos passando há mais de um ano, e a atual alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que ocorreu no mês passado agora, pela Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor, então, no mês anterior, ela trouxe tantas mudanças que, em razão disso, nós decidimos, então, por estar abordando neste evento do Maio Amarelo, a segurança jurídica sobre essas alterações, e com a integração de diversos órgãos e profissionais do trânsito. Então, por isso, hoje, iniciamos esse evento, estamos iniciando com essa primeira parte hoje, na terça-feira teremos a segunda parte, e devido
grande quantidade de alterações, pretendemos aí seguir, depois os senhores serão comunicados a respeito da continuidade. Gostaria, então, de passar a palavra à doutora Márcia, que vai conduzir todo esse evento nesta noite. Obrigada, doutora Vanessa, minha coordenadora. Obrigada, doutor Michel. Eu acho que é muito rica essa integração entre os órgãos, e foi o que nós conversamos nas nossas comissões, na nossa comissão, né, nas reuniões da nossa comissão, da importância de ter esses contatos, né, de estarmos sempre afinados na nossa ideia, porque o nosso objetivo é a segurança do trânsito. Então, é o objetivo comum de cada órgão aqui representado, e eu acho, né, e vejo, nós entendemos na nossa comissão o quanto é rico essa integração. Por isso, esse evento é um evento que celebra, né, a integração entre os órgãos e vai proporcionar para a sociedade informações mais detalhadas, mais objetivas. Então, é um evento que, apesar de ter bastante palestrante, é um evento objetivo, onde a gente vai falar, né, dos pontos principais aí das alterações que essa lei 14.071 trouxe para a gente do ano passado, entrou em vigor agora. Então, né, muitas pessoas, né, querendo entender. Eu trabalhei muito tempo no CS-Senat e eu me lembro que as pessoas ligam muito lá com dúvidas. Falei essa semana ainda com a Rosane, que foi minha coordenadora, e a coordenadora lá, e ela disse, muitas pessoas perguntam, porque veem na televisão, sabe da legislação, mas ler o texto da lei e interpretá-lo, às vezes se torna difícil para a comunidade. E é um papel muito importante dos órgãos de trânsito trazer essa clareza, em especial da Comissão de Direito do Trânsito, da Câmara Municipal, que o vereador Bruno Marinho assumiu como presidente. Quero parabenizá-lo por estar à frente dessa comissão tão importante. E aí nós vamos começar o nosso tema exatamente com essa questão do aumento do prazo da validade, como está tudo isso, e a questão da obrigatoriedade hoje, do porte obrigatório, que não é mais por conta da tecnologia. Então, nós gostaríamos de começar ouvindo o doutor Bruno Marinho, vereador, presidente da Comissão de Trânsito da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, advogado também, um colega, e nós gostaríamos de ouvi-lo, doutor. Peço a licença só pela ordem, doutor, desculpe, mas só para fazer uma colocação, aqueles que tiverem interesse em fazer perguntas, por favor, ao final de todas as exposições, todos os palestrantes que aqui estão, nós vamos abrir de modo verbal, sim, que aí possa dirigir para cada palestrante a sua pergunta. E peço também que essas perguntas sejam relacionadas ao tema exposto neste momento, para que a gente não, fique aqui então, vamos focar realmente no objetivo deste evento. Tá bem? Muito obrigada, doutor Bruno, está para o calado. O interessante, só um último complemento, é que vai ficar gravado. Então, aqui a gente está, né, no grupo, mas muitas pessoas vão poder acompanhar o conteúdo depois. Sim, certificados serão fornecidos no chat, eles vão lançar o endereço, é só solicitar para a OAB por e-mail. Está com a palavra, Bruno. De início, agradecer o convite, uma boa noite a todos os presentes. Doutora Vanessa, vou pedir uma licença aqui para não esquecer o nome de nenhum palestrante. Doutora Vanessa Luciana Luquezzi, é assim que se pronuncia, doutora? Exatamente, Luquezzi. Parabenizar pela coordenadoria dessa comissão de trânsito, que a doutora exerce. Doutora Márcia, que já foi muito elogiada e lembrada, merecidamente, todos os apontamentos da sua pessoa, viu, doutora? Parabéns. Saiba que, se você que já trabalhou na Câmara Municipal, conhece, sabe do nosso trabalho lá dentro. O senhor Márcio Garcia, chefe da Defesa Civil, o Alexandre Montenegro, coordenador operacional da GCM, belíssima pessoa para poder explanar também as questões de trânsito aqui conosco, e também o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, pessoa que a gente tem muito contato através do nosso legislativo, sempre levando as demandas, aí, as dúvidas e as questões do nosso trânsito municipal. Vou iniciar me apresentando, para quem não me conhece, sou Bruno Marinho, como já foi dito, sou advogado, sou vereador, hoje sou o vereador mais novo da atual legislatura da nossa Câmara Municipal. Além da presidência da Comissão de Trânsito, que é uma comissão ampla, Comissão de Trânsito, Transportes, Segurança, Uso e Costumes. Eu tenho a presidência da Comissão do Meio Ambiente, a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Direitos do Consumidor também. Sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, além de ser membro do Conselho de Ética da Câmara, ou seja, a gente está lá para trabalhar bastante e atuar muito. Então, me coloco sempre à disposição da OAB, no qual reitero as parabenizações em nome de todos os presentes, para sempre que possível, sempre convidado, estar podendo explanar e participar de todos os eventos que a OAB
disponibilizar. Tenho muito orgulho em ser advogado e tenho muito orgulho da atual gestão da OAB. Parabéns a todas as pessoas envolvidas de coração. O tema que foi passado para mim é um tema sucinto, um tema que parece ser simples, mas tem aquelas questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que por mais simples que sejam, são situações que facilitam o nosso dia a dia. Primeiro é a CNH digital, que ela é um pouco mais antiga que a atual legislação do trânsito brasileiro, que foi com as suas alterações. Foi o tema em julho de 2017, o CONATRAN aprovou a possibilidade da CNH digital. Entretanto, para você poder ter acesso a essa CNH digital, a sua habilitação tem que ter aquele QR Code no verso, né? Então, quem não tem essa habilitação com esse QR Code pode solicitar a segunda via e a sua segunda via já virá atualizada. Qual que é a grande vantagem dessa CNH digital? É o fato de você portá-la pelo seu celular. A gente sabe hoje que praticamente toda a nossa vida está envolvida dentro do aparelho do celular, né? A gente tem consciência de tantos aplicativos que estão presentes ali. A única ressalva que eu faço a todo mundo, que da mesma forma que o celular nos trouxe muitas facilidades, ele tem um problema, que é a famosa bateria, né? Quem usa o iPhone deve sofrer um pouquinho mais que alguns outros. Então, caso você tenha necessidade de utilizar a CNH digital, porque ela tem a validade da mesma forma que a física, você apresentando ela da forma digital, ela tem a mesma característica. A validade do documento é a mesma da validade da versão impressa. A gente vai falar daqui a pouco dos prazos que foram alterados de acordo com a nova legislação. Entretanto, os prazos já vigentes não foram atualizados, ou seja, se a sua carteira de habilitação vence amanhã, o ano que vem, por exemplo, para não citar as questões da pandemia, ela vencerá e você terá a prorrogação já com os novos prazos, após a vacatio legis. Só para voltar no caso da habilitação digital que eu estava falando, se você for pego numa blitz, se tiver a necessidade de apresentar esse documento, e esse documento, porventura, esse celular estiver sem bateria, você poderá ser autuado no código 232 do nosso CTB, que é não portar o documento. É uma infração leve, mas é passível de multa e até retenção do veículo aí, momentaneamente, até você apresentar esse documento. Quanto à validade, a nova legislação nos trouxe, eu fiz questão de anotar para não confundir os prazos, até os 50 anos, agora a validade foi para 10 anos, de 50 a 70 para 5, acima de 70 anos, a validade é de 3 anos. Ressalvando a questão que eu disse para todo mundo, que não foi alterado o prazo de vencimento da habilitação que consta no seu documento. A minha, por exemplo, ela vence em 2023, e assim que eu renovar em 2023, eu vou poder ter uma facilidade só depois de 10 anos, ter que renovar o documento. É uma modalidade que eu fiquei muito feliz, porque todos os brasileiros reclamavam bastante. A gente, como pessoa do poder público, quem me conhece sabe que eu tenho um histórico da família Marinho na Câmara Municipal, era uma reclamação muito antiga. E essa atualização da legislação, principalmente com a modernização da CNH, veio de encontro com o que o brasileiro esperava do nosso Congresso. Doutora Vanessa, muito passo obrigada, a palavra a você, passo a palavra à senhora doutora Márcia. Espero ter sido sucinto, ter sido breve. E caso tenha algum esclarecimento, em todas as vertentes que a Comissão de Trânsito puder auxiliar, pode ter certeza que estaremos aqui. Muito obrigada. Doutora Márcia. Obrigada, doutor Bruno Marinho. A gente acostuma com o Marinho, né? Bruno Marinho. O Marinho, né? Vamos lembrar. Porque, para quem está acompanhando aqui conosco, lá na Câmara Municipal, hoje nós temos 2 Brunos, né? O vereador Bruno Moura e o vereador Bruno Marinho. Então, eu optei por utilizar o vereador Marinho também, para evitar os desencontros de informações que estavam acontecendo já. Legal. Muito obrigada pelas explanações. Nosso evento é realmente objetivo, e o doutor foi bem objetivo na questão da inovação, né, que hoje a tecnologia é isso aí mesmo. Gente, quem estava resistente à tecnologia com a pandemia, né, foi, né, empurrado aí a se adequar. Então, aquilo que talvez demorasse aí 10 ou mais anos para a gente, né, assimilar, as pessoas começaram a usufruir melhor. Então, foi aí, né, empurrado, mas foi bom. Então, trouxe muitas inovações, o Código de Trânsito trouxe essa inovação. E eu vou aproveitar para seguir com a minha parte, que eu sou a segunda a falar nessa questão da habilitação.
que além das questões faladas pelo Dr. Bruno Marinho com relação à validade, também houve um aumento no prazo. E é isso que eu gostaria de falar hoje. Eu tenho uma apresentaçãozinha que eu vou compartilhar a tela. Vocês vou compartilhar. Para facilitar aí uma tela que eu fiz com relação à gradação de pontuação. Luke, socorro. Sim, doutora, a senhora não está conseguindo transmitir? Não, está escrito assim, host, disabled, participante. Ah, tá. É que a senhora conectou novamente, ó. Agora deu certo, doutora. Ah, sim. É que estava verdinho. Deu certo. Deu certo. E eu estou com duas apresentações que eu também baixei aqui, a do Márcio, caso ele precisasse. Apareceu alguma? Veja se apareceu a correta agora. Maio amarelo? Todos veem? Agora sim. Perfeito, doutora. Está dando para ver sim. Obrigada. E o tema do Maio Amarelo, né, é um tema muito interessante porque fala desse ano o respeito às vidas, a responsabilidade, né, do trânsito. Então, veio bem ao encontro daquilo que propõe, né, a recente alteração que a gente teve, que trouxe 59 mudanças, então é bem grande, mas a gente trouxe as principais, que é a Lei 14.071. Alguns falam até que foi uma mini-reforma, apesar de deixar algumas questões, né, que seriam importantes aí para fazer um novo CPC. Mas alterações importantes, e aí só para que a gente possa ver a amplitude disso, a necessidade da população se atualizar e conhecer, hoje nós temos aí 39 alterações, né, por leis, mais uma medida provisória, então o Código de Trânsito teve bastante alterações por leis. A gente acha que olhar o Código de Trânsito com 341 artigos, né, 2 anexos, dividido ali nos capítulos, é suficiente, mas ele tem um complemento normativo muito grande, 854 resoluções do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. E eu, muitas vezes, quando vou falar ou pensar no trânsito, eu me sinto assim, será que eu estou atualizada mesmo? Porque eu posso acordar e não vi, e tem uma resolução nova, uma portaria, uma deliberação, algum entendimento. Então, o trânsito tem essa dinâmica, e aí, né, talvez por isso até o doutor André colocou a questão da Comissão de Trânsito sendo muito ativa, porque o trânsito tem essa dinâmica de muitas mudanças e muitos debates, e é gostoso, a gente se contagia com o trânsito, quem gosta, né, se dedica a estudar, e eu me classifico hoje, então, como uma entusiasta, não vou nem falar uma estudiosa, porque às vezes a gente falha, mas eu sou filha do caminhoneiro, né? Meu pai é caminhoneiro dos caminhões-tanques há muito tempo, então eu sempre gostei do trânsito e transporte, é a minha paixão. Trabalhei no CESENAT com motoristas profissionais muito tempo, fui para o trecho em algumas viagens para que o motorista, né, entendesse, visse a realidade nas minhas falas, para não ser apenas a teórico, e o trânsito é uma das minhas paixões. E ele não para, então com tantas mudanças, o que eu trouxe para esse momento, dentro da questão do Maio Amarelo, de respeito, de responsabilidade, a gente vê que o conhecimento é o que nos possibilita respeitar mais as leis de trânsito, e a população tem essa necessidade de saber de forma mais objetiva o que mudou. A questão da gradação da pontuação foi a das mais faladas, e vai ser abordada ainda um pouco mais no próximo tema, no próximo evento nosso de terça-feira, pelo SESC-Senat até, a questão dos cursos, da reciclagem. Então, esse tema, ele tem mais um golinho, né, mais um pouquinho na terça-feira. Então, hoje eu vou me limitar a trazer objetivamente a questão da pontuação, né? E a pontuação, ela segue dois pontos importantes, essa contagem de pontos. E o importante é entender que a contagem é porque soma, então ninguém perde ponto, a gente ganha, né? E ganhando ponto, a gente pode perder a nossa habilitação. Então, essa contagem dos pontos, ela leva em consideração o tipo da CNH, se ela né, uma CNH qual categoria, se ela tem uma atividade remunerada, se é um profissional ou não, e o tipo da infração, das naturezas. Então, nós temos que ver, né, para entender se essa pontuação se aplica a mim ou não. Se eu for o motorista profissional, e a gente entende como motorista profissional, segundo o parágrafo 5º desse artigo 261 que eu trouxe,
No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão de direito de dirigir, de que trata o caput do artigo que fala das penalidades, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C1, que é de 40 pontos, esse ponto aqui que é a linha C1, 40 pontos, independentemente da natureza das infrações cometidas, né, facultando a ele participar do curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Então, esse tema da reciclagem preventiva, vai ser tratado pelo SESCENAT. Mas o que é importante saber desse ponto? Se você é um motorista profissional, e entenda-se como profissional aquele que exerce atividade remunerada, não necessariamente o categoria C, D ou E, né? Antigamente tinha isso, você é profissional ou amador, né? E muitas vezes a pessoa tirava sua habilitação, quando ia, né, tirar a habilitação, já saía com categoria C. Eu tenho uma tia que nunca dirigiu caminhão, mas era a categoria dela, tirou há muitos anos, era a categoria C, porque ela fez lá um teste a mais e era categoria profissional. Então, hoje, o profissional é aquele que tem ou exerce atividade remunerada no campo de observações. Ele que fez lá o exame psicotécnico, não necessariamente toxicológico, mas se ele tem o exame psicotécnico, ele é considerado aí um condutor que exerce atividade remunerada, um condutor profissional. Para esses condutores, o limite é de 40 pontos, independente da natureza da infração, grave, gravíssima, leve, média. E aí, a questão dos demais motoristas, que antigamente a gente falava os amadores, né? Mas hoje os demais motoristas, a gradação da pontuação se dá da seguinte forma. Segundo o artigo 261, ele colocou 20 pontos caso constem 2 infrações gravíssimas. 30 pontos caso conste uma infração gravíssima e 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima. O que trocando em miúdos, a gente pode trazer de uma forma mais clara e objetiva para a população? Quando que eu devo ficar alerta, né? Quando eu estou lá seguindo, né, meu dia a dia de trânsito, tomei uma infração, né, cometi uma infração, e ela não foi ato de advertência por escrito, ela já está lá somando uma infração grave, eu sei que está tudo certo, não tomei nenhuma gravíssima, vou seguindo com pontuação. Se no período de 12 meses eu somar pontos até 40, não tiver nenhuma gravíssima, posso ter até 40 pontos, está ok. Então, sem nenhuma infração gravíssima. A ideia era prestigiar, já que a maioria das infrações no Código de Trânsito são gravíssimas e graves, era prestigiar o condutor, né, que busca não cometer infrações no trânsito. Então, se as infrações não forem gravíssimas, não tiver nenhuma infração gravíssima, você tem um limite aí de 40 pontos. Agora, se você cometeu uma infração gravíssima, então, isso já cai para 30. Você já sabe que se você tiver uma infração gravíssima, as demais infrações que no decorrer daqueles 12 meses, elas forem se somando, elas não podem chegar a 30 pontos. E se você cometeu 2 infrações gravíssimas, cometendo mais uma grave, você está com 19 pontos, está na corda bamba. Chegou a 20, suspensão do direito de dirigir. Então, ele traz limites na gradação para que você possa computar a sua pontuação e saber quando você vai ser suspenso com essa soma de pontos. Importante saber que a soma dos pontos é dentro do período de 12 meses. E como que se conta isso? Porque eu assisti vários vídeos na internet a respeito dessas questões de trânsito e tem muitas informações, né? E às vezes algumas informações confundem a população. O importante é saber que a conta é da data daquela infração, e não de quando você recebeu a multa, do cometimento da infração. Então, depois de um ano, porque aquela multa só vai embora meia-noite, né, quando fizer aniversário. Então, quando aquela multa fizer aniversário, ela deixa de contar, de participar daquele período de soma. Então, ela só vai somar dentro do período de 12 meses no processo entre uma e outra. Então, se dentro de 12 meses você somar 20 pontos, e nesses 20 pontos tem 2 infrações gravíssimas, perdeu a habilitação. Ah, mas só tem uma gravíssima, então você já chega no ponto de 30 pontos. Você já tem uma pontuação estendida. Tenho só uma infração gravíssima e tenho mais 3, 4 médias, não deu 30 pontos, você continua com a sua habilitação mantida. E com 40 pontos, não pode ter nenhuma infração gravíssima.
Para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe alguns exemplos e um quadrinho de exemplos, porque o que eu gostaria de mostrar nesse quadro, para que as pessoas pudessem entender, o cidadão, muitas vezes, leva né, comete uma infração e é autuado, e ele fala assim, mas aquela multa lá é multiplicável em 3 vezes e eu perdi, porque era 7, 14, 21, somos pontos e não é os pontos que se multiplicam. Então, o que eu queria trazer é que o nosso capítulo 15 do Código de Trânsito, que traz as infrações, então tem infração do artigo 162 até o 255, o capítulo é do 161 ao 255, mas infração do 162 ao 255. Então, esse capítulo tem ali todas as situações que são classificadas como infração, e a natureza dela e a medida que ela traz. Então, tem infrações que elas, por si só, suspendem a sua habilitação. Então, não adianta nada, né? Os pontos, você tem, tenho 3 médios, eu não cometi nenhuma, mas cometi uma multa que suspende a habilitação, ela suspende sua habilitação. Então, tem multas que, por si só, suspende a habilitação, independente de quantidade, de soma dela. E não porque ela multiplica, porque está na previsão a sua suspensão. Veja, o artigo 183, por exemplo, ele fala, parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança do semáforo, né? Parou ali em cima da faixa. É uma multa média, multa, não tem nenhuma medida administrativa nesse artigo escrito. Vai receber uma multa e pronto. No artigo, esse no parar, no artigo 161, por exemplo, ele fala, no artigo 6120, estacionar nas vagas reservadas a pessoa com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição, que é uma multa muito falada, ela já é uma infração gravíssima, punida com multa, a penalidade é a multa, e o valor dela é quase R$300, depois alguém fala assim, centavinhos, mas para a gente arredondar na ideia, R$300, e a medida administrativa é a remoção do veículo. Não está escrito suspensão, então ela não suspende, ela vai ficar lá somando a pontuação. Essa aqui vai ficar lá somando a pontuação. Se for a primeira multa que você levou, e aí a doutora Mauri vai abordar essa parte, é convertida em advertência por escrito, então você ainda está zerado. Se não for, ela vai somar, vai ficar somando. Essa aqui é uma gravíssima, então ela já te jogou para o item de 30 pontos. Agora, veja a infração do 193 como exemplo. Transitar com veículo em calçadas. Passeios, passarelas, ciclovia, ciclofaixa, ilha, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais, divisores de pista, rolamento, acostamento, mar, canalização, gramado, jardins, que também vai ser abordado aqui pelo nosso agente da guarda. É uma infração gravíssima e a penalidade é multa 3 vezes. Perde a habilitação? Não, porque ela não prevê suspensão. Ela é uma multa de 7 pontos, não multiplica o ponto fica lá. O que multiplica é o valor da multa. Então, se ela é multiplicada por 3, 294, e acho que o doutor Alessandro deve lembrar certinho, porque ele é bom com isso, né? E 71, acho que é o 47, tem os números, mas vamos pensar de uma forma prática em R$300, 369, então uma multa de quase R$1.000, de R$900, 800 e pouquinho, porque multiplicou o valor da multa e não a pontuação. Quantos pontos vai ter lá na carteira dele? 7 pontos. Então, esse condutor está com uma multa gravíssima, ele já não está mais na escala dos 40 pontos, ele está na escala dos 30, porque ele tem uma infração gravíssima. E o 244, por exemplo, item 5, que também vai ser abordado hoje pelo nosso diretor da guarda, o Bárcio, ele diz, transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança, infração gravíssima, multa. Isso, penalidade, a multa e a suspensão de direito de dirigir. Então, se não tiver ponto nenhum, já tem suspensão, porque essa multa, por si só, traz a suspensão. Então, algumas multas, elas trazem a suspensão por si só. E era essas questões que eu queria colocar, né, deixa eu descompartilhar, para aqueles que nos assistem, entenderem que com relação à pontuação, nós temos aí uma alteração que foi considerada por muitos importante, que nos dá aí 40 pontos, a possibilidade de somar aí até 40 pontos, mas tem essa ressalva. A ideia é justamente prevenir os acidentes e não buscar infrações tão graves. E o recado que eu gostaria de deixar para o final, né, para fechar esse nosso assunto, é que, no geral, o que se busca no Código de Trânsito é a preservação da vida, né? E a gente vê que essas penalidades, que são penalidades administrativas,
elas não se comparam às penalidades extrajudiciais que podem acontecer. E que mesmo que a pessoa não seja um diretor de trânsito, um secretário de trânsito que tem o poder de aplicar as penalidades, né? Mesmo que ele não seja um juiz de direito que pode aplicar, né, determinadas penas, dependendo do tipo de situação no trânsito. O trânsito pode trazer para a gente penalidades extrajudiciais, que é aplicada por qualquer cidadão. Quando ele está no trânsito e ele comete uma infração que tira a vida de outra pessoa. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico pena de morte nem prisão perpétua, mas no trânsito a gente vê que é possível essa pena ser aplicada por pessoas que nem são juízes, mas que pode aplicar para uma pessoa a pena de morte, por um ato que ele comete errado, né, uma falha, e que ele pode também aplicar uma pena de prisão perpétua, cadeira de roda ou a cama, por uma ação e uma infração que ele cometeu. Então, acho que talvez a mensagem mais importante do Maio Amarelo, com relação a respeito, e a gente buscar entender a mens legis, né, o que o legislador quis trazer com essa alteração, é que não é uma abertura para que ações, mas que as pessoas consigam se atentar à gravidade das infrações, dos atos de trânsito e buscar a preservação da vida, porque esse é o tema do Maio Amarelo. Então, a minha parte, né, eu já complementei aí o Dr. Bruno, que brilhantemente fez a primeira explanação, e eu gostaria de convidar agora para falar para a gente no tema 3, que são as multas aos motociclistas sem viseira, a condução de crianças em motocicletas, o nosso querido, porque eu gosto muitíssimo dele, Márcio Garcia de Albuquerque, subtenente da Polícia Militar e atualmente chefe de divisão de prevenção de incêndios, primeiros socorros da Defesa Civil do município de São José do Rio Preto. É uma alegria, uma honra tê-lo conosco. Nós já nos conhecemos do Comitê Integrado aí de Trânsito, né? Do trânsito, a gente já se conhece aí do trânsito. Então, gostaria de passar a palavra ao doutor Márcio. A sua apresentação, doutor, quer compartilhar? O que é que eu compartilho aqui, a última versão que a gente se falou? Eu vou compartilhar para eu dar uma mudadinha. Consegue? Eu acho que eu então consigo tá bom. aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu quero agradecer o convite feito pela Márcia e pela Vanessa, agradecer em nome do diretor lá da Defesa Civil, o Coronel Lamin, e dizer que fico muito feliz, né, de poder estar participando dessa live. Como a Márcia já disse, né, fazer parte do Comitê Integrado de Trânsito, e, inclusive o secretário Mauri também participava, né, secretário? Então, eu quero parabenizar a todos, boa noite a todos aí. E quando a gente fala de trânsito, né, eu trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiro. Então, a minha vida praticamente foi socorrendo no trânsito. Então, a gente sabe a importância dessas mudanças na lei para que possa amenizar, né, esse sofrimento do ser humano causado pelo próprio ser humano, né? Por imprudência, por imperícia, né? E essa questão, acho que tem que estar sempre mudando, né, as nossas leis, para favorecer o próprio ser humano. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Está aparecendo? Sim. Bom, o que coube a mim aí foi falar sobre capacete de moto, né, sem viseira e óculos, ou óculos, né, como era e como ficou, né? 2 tipos de enquadramento para essa infração antes da mudança, que era o artigo 244 do CPB, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem viseira ou óculos de proteção, é uma infração gravíssima, né? E o artigo 169 da resolução 433 de 2013 do CONTRAN, pilotar com a viseira levantada ou fora das condições exigidas pela legislação de infração leve. E como ficou hoje, né? Estabelece que conduzir a motocicleta ou ciclomotor com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com a viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN, será infração média. Quer dizer, era infração grave e passou a ser média, né? Então,
Acho que dá para entender bem a questão. Pilotar, aí na íntegra, né, do CTP, aí, fala que pilotar com a viseira levantada ou fora das condições exigidas era infração leve, prevista no artigo 169 do CPB, sujeito a uma multa de 88,38. Contudo, torna-se agora uma infração específica, né? Conduzir com capacete, sem viseira ou óculos de proteção, ou com a viseira ou óculos de proteção em desacordo com o regulamento do CONTRAN. Será infração média, sujeita a multa de 130,16 e retenção do veículo para regularização. Então, quer dizer, ela passou de leve para uma média e aumentou o valor aí da multa, né? E a retenção do veículo para regulamentação. Na íntegra da lei, né, do artigo 244, conduzir motocicleta ou ciclomotor, no capítulo 10º, com a utilização do capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, e com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regularidade do CONTRAN, torna-se a infração média, penalidade a multa, naquele valor, né, de 130,16, medida administrativa e retenção do veículo, até regularização. Acho que se a pessoa conseguir regularizar ali, de imediato, acho que o próprio agente de trânsito libera, né, praticamente no local. Se ele tiver sem o óculos, não pode ser usado esse óculos. Muita gente se confunde usando o capacete com a viseira aberta e com, que não tem viseira, usando óculos, né? Óculos normal. E não tem essa noção de que esse óculos aqui não tem proteção, né? Tem que ser o óculos mesmo fechado, com proteção não só do vento, mas também de possíveis insetos, né, que possam cair no olho lá e a pessoa perder o controle da moto e acontecer um acidente com ela própria ou com terceiros. O segundo também é o transportando passageiro, né, com capacete. Então, quer dizer, não só o condutor, mas também o passageiro também cai na mesma condição, né? Então, transporte de passageiro com capacete de segurança utilizando de forma prevista no inciso 5º no caput deste artigo, né? Infração média, penalidade, multa e medida administrativa e retenção do veículo até regularização. Então, não é só o condutor, mas também o passageiro, né? E na questão do transporte de criança em motocicleta, né? A gente vê aí muitos pais de família, né? Principalmente no período da manhã, para levar para a escola, para a creche, transportando a criança lá no banco da motocicleta. Então, o que era, né? Proibir transportar criança menor de 7 anos, ou que não tenha as circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Hoje aumentou a idade para 10 anos, né? Mas ainda a gente vê muito de manhã essa questão, né, dos pais. Às vezes está o pai pilotando, a criança no meio sem o capacete e a mãe atrás, achando que os dois ali fazendo do filho um sanduíche, né, vai proteger o filho. Então, a gente vê aí que precisa conscientizar mesmo o ser humano. Aí, na questão da lei, né, 14.071, de 13 de... Aqui não aparece para mim. Acho que ela é de 2020, né, de outubro de 2020, né, era o Código de Trânsito Brasileiro, CPB, né? Na íntegra, o artigo 244, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, sem usar o capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. É infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, quer dizer, ela já tem a suspensão do direito de dirigir ali, medida administrativa, retenção do veículo até regularização e reconhecimento do documento de habilitação. Também o transporte de criança menor de 10 anos, né? Ou que não tem as circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança, infração gravíssima, penalidade, multa, suspensão do direito de dirigir, medida administrativa e retenção do veículo até regularização e reconhecimento do documento de habilitação. Então, aí é uma lei na íntegra. E aproveitando aí, nós que somos da Defesa Civil, nós estamos passando aí
pelo momento de estiagem, né, que começa agora em maio e vai até outubro desse ano. E uma das coisas que nós temos aí é a questão da bituca, né? É uma grande vilã em questão de incêndios e enchente e poluir o ambiente, né, com mais do cigarro. Então, a gente tem isso aí, fica um alerta para todos, né? Eu sei que não tem nada a ver com a mudança, mas como trabalho na Defesa Civil e na chefia da Divisão de Prevenção de Incêndio e Primeiros Socorros, eu gostaria de falar só essas duas coisas. Que também está incluso lá no CPB, que é o quê? No artigo 172, né? Que é atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias de infração, infração média, multa de R$130 e 4 pontos na carteira. Quer dizer, só de jogar a bituca lá já também pode ser a substância, né? O objeto, já vai enquadrar ali. E no artigo 252, que é dirigir com uma das mãos, né? O motorista que dirige com apenas uma das mãos, ao volante pode ser multado também no valor de R$116 e levar 4 pontos na carteira, exceto quando regulamentado. É lógico, se a pessoa não conhece a lei, vai falar, mas eu tenho que mudar de marcha, né? Mas aí está regulamentado, né? Agora, ficar segurando um cigarro na mão e arremessar ele fora, quer dizer, já está fazendo os dois artigos aí, né? E o pessoal que faz aí a vigilância, ali, principalmente na área do IPA, está atento a essas coisas aí. Ok, gente? Esse aí era o que eu tinha que falar para vocês. Eu espero ter atingido aí o objetivo. Tá bom? Agradeço a doutora Márcia, a doutora Vanessa e a todos. Ok? Espero ter atingido o objetivo. Eu fico meio nervoso, né? É a primeira vez que eu estou pensando numa live, gente. Vocês me desculpam aí. É o novo normal, Márcio. Gente, entendeu? Eu, por exemplo, quando comecei, falei para o doutor Alessandro que eu estava com muito frio na barriga, como eu já passei quantas vezes no CSNAT quando eu ia dar aula e falava, olha, o secretário está lá, hein? Olha, o Alessandro da PM está lá. Então, a gente fica assim, poxa, tem um especialista, né? Tem alguém que é importante, a Defesa Civil veio aqui, então dá um gelinho mesmo, sempre agora nesse novo normal. Então, na tela, que a gente não vê, fica mais difícil. Quando a gente vai falar ainda no tete a tete, a gente desenrola. Então, é realmente mais, dá mesmo um gelinho, mas você foi muito bem, porque o recado foi dado, e o interessante é essa questão da motocicleta, né, como o doutor Márcio apresentou, é que antes a viseira, né, era uma multa só de capacete, se estava com a viseira levantada, era a mesma multa, já suspendia. Então, hoje, se for só a questão da viseira, a infração é média, não suspende, não é gravíssima como não utilizar o capacete. Né? Teve um período que era a mesma infração por não utilizar o capacete. Então, uma explicação muito clara, né, eu quero parabenizá-lo por isso, porque é uma questão importante para a população, e a ideia é sempre a preservação da vida. E deixou ainda um recado muito importante da Defesa Civil, que é esse período de queimadas, a gente sabe o quanto, né, vocês se mobilizam com isso para preservar o meio ambiente, a vida, e tem uma relação com o trânsito, porque o trânsito transita em todas as matérias, né, doutora Vanessa? Trânsito é bom porque transita em tudo. E agora nós vamos ouvir o doutor Alexandre Montenegro, coordenador operacional da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto, também advogado, e que vai trazer aí as experiências dele e a mensagem a respeito da multa ao parar na ciclovia, que é uma multa, né, uma alteração da nova lei, e as experiências aí, porque a gente viu, né, nas reportagens a ação, né, da guarda na fiscalização. Então, tem como trazer bastante informação para a gente. Doutor Alexandre. Uma boa noite, senhores. Primeiro, começar aqui cumprimentando em nome da OAB, doutor André, doutora Márcia, doutor Michel, a oportunidade de estar representando a Guarda Municipal. E aqui eu falo em nome do meu comando, primeiramente, o meu secretário Amaury Hernandes, o meu diretor Vitor Cornacchione. Agradecemos a oportunidade de poder falar um pouquinho dessas alterações e também explanar um pouquinho na prática sobre a atuação em relação a isso da Guarda Municipal. O tema proposto e o tema que eu vou falar é infração por parada em ciclovia ou ciclofaixa. Antes de mais nada, também quero dar aí
os cumprimentos ao meu amigo Dr. Bruno Marinho, representante do nosso legislativo aqui, uma pessoa de um coração enorme também, que eu conheço há um tempo, e a Câmara está muito bem representada nessa parte do trânsito e também em todas mais pelo Bruno, que é um excelente profissional aí. O tema proposto é a infração por parada em ciclovia ou ciclofaixa, e a gente vai estar falando também um pouquinho do artigo 220, que é deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança no trânsito, né? E principalmente a gente vai tratar do artigo 182, inciso 11, a infração pela parada em ciclovia ou ciclofaixa. Antes de a gente entrar nisso, é preciso a gente falar da prática, né, do aumento de uso de bicicletas, não só como lazer, não só como instrumento de lazer, mas também como um meio de transporte e locomoção viável, né? A gente lembra que o número de veículos a cada dia se torna maior, não só em Rio Preto que é exemplo de mobilidade no trânsito, mas se torna cada vez maior no Rio Preto, em São Paulo, no país e também no mundo. Então, esses meios de transporte alternativos acabam sendo uma solução muito viável, além da questão de saúde, e isso acarreta sempre algumas complicações em que o legislador ele tem que atuar, e o legislador acertadamente, né, constante a essa proteção ao ciclista, trouxe algumas mudanças que trazem um efeito prático, principalmente para nós, né, que realizamos a fiscalização, orientação e fiscalização do trânsito, né? Essas alterações, como o artigo traz no artigo 132, passa a tratar também como uma infração a parada do veículo em ciclofaixa ou ciclovia, é uma mudança positiva a fim de proteger, né, de proteger aí os ciclistas, lembrando que nós temos um número de acidentes no país, né, que é alto, que eu trouxe alguns números. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, ela trata que de 2012 a 2018, nós tivemos um aumento no país de 45% das mortes, dos óbitos, né, em função de acidentes de ciclistas, sendo atropelamentos, entre outros, né? Isso gera um custo muito grande também ao SUS, são 15 milhões anuais de gastos pelo SUS, mas mais que isso são vidas, né? Mais que números são vidas, é um ente, é um pai de família, é uma mãe que deixa de voltar para casa, muitas vezes pela falta de consciência, pela falta de empatia. Nós sabemos como é importante a educação para o trânsito. O Maio Amarelo é muito importante, e desde já eu parabenizo a OAB nesse sentido, de chamar a atenção para a sociedade, da conscientização, mas é lógico que a gente precisa linkar as duas coisas, e a fiscalização e a lei ela precisa valer nesse sentido. E aí eu começo a falar do artigo 182, parar sobre a faixa, sobre a ciclofaixa ou ciclovia, e passa a ser uma infração no valor de R$ 195,23, uma infração grave, né? E aí vale a gente lembrar a diferença do parar e estacionar, né? O parar é o tempo necessário para embarque e desembarque. O estacionar é aquela parada, né, que você realmente imobiliza o veículo. E aí nós já tínhamos esse dispositivo, mas agora também o legislador, acertadamente, ele passa a valer também o desembarque, a parada na ciclovia ou ciclofaixa. Na prática, né, a gente levando em termos práticos, é aquela paradinha, né, que a gente acaba escutando, infelizmente, muitas vezes, né, o guarda municipal acaba escutando: não, senhor, mas eu só vou ali e já volto, né, uma vaga de deficiente, só vou dar uma paradinha ali. Então, a parada ela é o tempo necessário para o embarque e desembarque, e ela passa a ser passível de autuação e grave. E também vale a gente destacar, né, que o legislador fala de ciclovia e ciclofaixa. A ciclovia ela é o local próprio separado fisicamente, né, para o trajeto de ciclistas, e a ciclofaixa é aquela separação por demarcação de solo, né? Nós temos também aquelas chamadas tartarugas, e ali é que realmente essas infrações acabam acontecendo, né?
pela falta de consciência, a parada, não só a parada, mas o estacionamento também em locais onde há o tráfego de ciclistas. E, infelizmente, né, eu sei que, levando um pouquinho para a prática, muitas vezes nós que fazemos a fiscalização do trânsito, nós somos um pouco, né, cobrados em relação à fiscalização, né? Poxa, seu guarda, mas ó, a gente está numa situação difícil, às vezes o guarda ele vai fiscalizar um cidadão e você, poxa, mas está numa situação difícil, mas o que a gente tem que criar consciência é que uma parada irregular, uma conversão proibida, né, um avanço de semáforo, ela pode custar uma vida e tem custado uma vida. A gente teve um acidente há cerca de 2 semanas aqui, em que um caminhão estacionou em local irregular, né, na via, fez aquela famosa parada rápida, e um motociclista acabou colidindo na traseira, né, e é um acidente sempre com moto, acaba sendo, na maioria das vezes, um acidente grave. Então, é preciso que se tenha esse nível de consciência, né, de a gente entender que a fiscalização ela é necessária para que a gente possa ter um controle do trânsito, né? Também eu destaco aqui, né, o aumento da gravidade da infração para quem não reduz ao passar pelo ciclista, né? Que antes ela era uma infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23, e agora passa a ser uma infração gravíssima, né? Passa a valer R$ 293,47. É aí a tentativa do legislador de se juntar, né, àquilo que nós temos visto, que é o aumento do uso de bicicletas, tanto para o lazer como para o meio de locomoção, e o meio de locomoção viável, e o legislador criando regras aí para que possa dar o amparo legal, e isso é muito positivo na prática, né? Nós aqui em Rio Preto, nós atuamos, a Guarda Municipal ela faz um trabalho muito voltado para o trânsito, né, sob a chefia do nosso secretário Amaury, tanto na parte educacional, né, nós temos a parte educacional para o trânsito, tanto quanto a parte de fiscalização e orientação. A fiscalização, ela deve ser rígida, né, até por um controle, até para que nós possamos ter um controle, e ela acaba sempre sendo linkada à orientação. E isso é muito importante para que a gente consiga ainda em Rio Preto. Nós temos bons números comparados com outras cidades, mas que nós conseguimos ainda manter esses números e, se Deus quiser, baixar o número de mortes aí no trânsito, que eu acho que é o grande foco, né? O grande foco da atuação do trânsito é sempre reduzir o número de mortes, reduzir o número de acidentes graves. Esse é o foco da fiscalização da Guarda Municipal, é que a gente possa ter um trânsito com paz, um trânsito que flua, sem níveis de acidentes e mortes. Eu termino parabenizando a OAB mais uma vez por essa programação, que é de muita importância e muita relevância, né? A conscientização, e a doutora Márcia falou muito bem no começo, né, que os textos de lei, eles são muito práticos, né? Mas nós falarmos a respeito, nós conversarmos, nós exemplificarmos também, acaba trazendo consciência, né? O texto de lei, ele está aí para conhecimento, mas eu creio que a grande parte da população, infelizmente, não tem esse conhecimento, e é sempre muito importante esses movimentos. Então, desde já, eu parabenizo a OAB, no nome aí do doutor André, doutora Vanessa, e também o meu amigo aí, vereador Bruno Marinho. A minha parte é essa, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, doutora Alexandre. Foi muito importante a sua participação, quero agradecer, porque desde o primeiro momento que a gente falou, o doutor muito receptivo, apesar de toda a correria, né, tantas atividades, ainda separou um tempo para participar com a gente, para mostrar, né, nesse momento de conscientização, o viés de humanização mesmo do trabalho feito pela Guarda, de orientação e de aplicação da lei. Então, parabéns pela apresentação, e agora a gente vai para o nosso secretário de trânsito. Ele ficou por último para segurar a audiência, então esse
Essa palestra vai ser disponibilizada no YouTube, e aí as pessoas vão assistir até o fim, para poder também ver essa parte importante do secretário de Trânsito, o doutor Amaury Hernandes, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer na secretaria. Ele está na versão 2021 agora com bigode, né? Muito bem, por sinal. Seja muito bem-vindo, doutor Amaury. Ele que é secretário de Trânsito, também é engenheiro, e alguém dedicado ao trânsito já há muito tempo, né? Entende, é uma gestão eficaz. Fico muito feliz por ter aceito o nosso convite e compartilhar com a gente o processo administrativo de competência do município, essas novidades que a lei trouxe, também a defesa prévia, a conversão em multa, de multa em advertência, que é um tema que todo mundo quer saber como que vai ser automático, e aí nada melhor que o nosso secretário para trazer essas informações. Com a palavra, a doutora Amaury. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de começar parabenizando a OAB por este evento, porque Maio Amarelo significa o seguinte: o amarelo no trânsito é um momento de atenção das pessoas entenderem a responsabilidade para com o trânsito. Todos nós, de uma certa forma, somos participantes do sistema viário, do trânsito do dia a dia. Então, é importante o Maio Amarelo justamente para isso, da conscientização. O amarelo no trânsito é atenção, para que nós tenhamos atenção aos problemas do dia a dia, aos problemas do trânsito. E, com relação às alterações do novo Código de Trânsito, eu vou citar aqui, para ser breve, 3 que eu julgo que são de extrema importância que não foram citados. Primeiro, seria o aspecto da advertência. A advertência cabe aos condutores que tenham, durante um ano, uma infração leve ou média. Anteriormente, este condutor deveria solicitar a advertência buscando o Detran ou prontuário. A legislação nova determina que isso seja automático. Só que aí é que está o grande problema, a informatização de todos os estados via SERPRO, para que nós tenhamos esta informação. Senão, nós podemos deixar de dar uma advertência a alguém que deveria ter advertência, e não vai ter. Ou que vai receber advertência e não poderia receber, porque teve infrações em outros estados, então não deveria ter. Tá? Então, é importante que nós tenhamos a perfeita informatização, Prodesp, SERPRO, para que isso flua da maneira correta. Outro aspecto que traz nesse novo Código de Trânsito é a criação do SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. As pessoas agora vão ter que se cadastrarem para que possam ter direito ao desconto de 40%. Hoje, o desconto do pagamento da multa na pontualidade é 20%. Nesse novo sistema do SNE, será 40%, desde que essa pessoa esteja cadastrada e receba a notificação por meio eletrônico. Aí, ela pode, tanto já pagar eletronicamente, com o desconto de 40%. E outro aspecto também que é de extrema importância, que é com relação às notificações. Anteriormente, nós tínhamos o prazo de 15 dias para que o dono do veículo pudesse apresentar o condutor infrator. Era 15 dias, isso passou para 30. E também a defesa prévia, que era 15 dias, hoje passou para, no mínimo, 30 dias. Tá? Então, é uma flexibilização que está melhorando para os condutores. Então, são todos os aspectos dessa alteração da lei, visando, no futuro, essa integração, como eu disse, do SNE. Sem isso, nós não vamos conseguir aplicar essas alterações, que está um grande problema no dia a dia hoje, dos órgãos estaduais, que no nosso caso aqui é a Prodesp, com o SERPRO, que está lá no federal. Nós precisamos ter a perfeita
interlocução entre esses órgãos para que nós possamos estar utilizando o SNE, essa advertência flua de maneira correta, né? Senão, o cidadão pode ter uma advertência aqui em São José do Rio Preto, mas ele tomou uma multa em Minas Gerais, essa multa não sai no prontuário. Então, ele não deveria ter advertência, e sim ser autuado mesmo. Então, isso é de extrema importância, que tenhamos, né, esse Brasil integrado, para que sim, né, quem for o condutor de uma infração no ano tenha o direito. E aqueles que cometeram mais de uma infração em localidades diferentes, realmente sejam autuados e não tenham advertência. Tá? Então, é de extrema importância esses fatos, né? Essas são as nuances, algumas alterações do Código de Trânsito, como foi dito, de prazos, né? Então, são alterações, são várias outras alterações que não foram faladas, da cadeirinha, que também alterou, e outras, né, os aspectos de autuações, mas todas elas são importantes e a sociedade tem que ter conhecimento disso, para que eles possam também estar cientes e também, como eu disse, nos aspectos de prazos, estarem usufruindo desses prazos, né, que agora de 15 passa para 30 dias, e também, né, se cadastrarem no SNE para terem direito, né, a esse desconto de 40%. Então, uma multa de praticamente R$200, que hoje a pessoa paga, né, com R$40 de desconto, vai pagar com R$80 de desconto. Tá? Então, isso é de extrema importância, eu acho que é de interesse de todos, mas as pessoas têm que primeiro conhecerem isso, se cadastrarem, para que possam ter o direito, né, desse desconto dentro da nova lógica hoje do novo Código de Trânsito. Então, basicamente, seria isso, tá? Para ser breve, e fico aí à disposição para qualquer tipo de pergunta. Obrigada, doutora Mauri, pela explanação objetiva de informações tão importantes que a gente precisa saber, que a comunidade precisa saber, essa preocupação. O doutor sempre muito atento, muito participativo, né, e falou de algo que é muito importante, a integração do sistema, e, né, que vai fazer toda a diferença aí na legislação. Quero passar, então, a palavra para a nossa coordenadora para fazer o levantamento, se há alguma questão, e alguns tópicos que não foram abordados, ela também vai falar que nós teremos uma segunda etapa desse evento para trazer um pouco mais das principais atualizações aí do código. Primeiramente, quero agradecer a todos pelas excelentes explanações, e complementando até o que a doutora Mauri falou agora, a questão da cadeirinha, por exemplo, nós vamos ter na segunda parte do evento, agora na terça-feira, pelo SESC Senat, que vai estar falando a respeito. Então, nós estamos, assim, subdividindo, são várias questões que realmente são importantes, e a gente não consegue trazer tudo só num único evento, são vários pontos. Então, a gente está subdividindo para que cada um fale, traga o seu conhecimento, e nós vamos tratar novamente aí na terça-feira, agora, falando sobre outras questões. Teremos a Polícia Rodoviária Federal, que vai trazer sobre a questão da velocidade, os faróis na rodovia, que também houve alteração. Então, são vários pontos que ainda serão trazidos também, a alteração da questão dos crimes de trânsito, né, a pena restritiva de liberdade, essa alteração agora que houve também. Então, nós temos várias questões que serão tratadas também. Então, e muito obrigada mesmo a todos. Como o Márcio falou, a questão do nervosismo, todos nós ficamos, viu, Márcio? Tá? Todos nós temos esse nervosismo, pensa você que não, eu estou aqui, o doutor Alessandro que está assistindo também está com o nervosismo dele, só do fato de estar assistindo, então nós estamos aí, todos nós temos, tá bom? E estamos todos aprendendo todos os dias, são todos iguais. Quero aproveitar também, agradecer aqui a doutora Ana Beatriz, a doutora Tatiana, que se integram também à Comissão de Direito de Trânsito da OAB, que estão presentes aqui, também agradeço a presença. Então, gostaria de passar a palavra já agora para as perguntas, para a gente poder, aproveitando, trazer o doutor Alessandro também. Doutor Alessandro, algum questionamento, quer falar alguma coisa a respeito? Fique à vontade. Senão, abra as perguntas para aqueles que quiserem fazer. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar todos os palestrantes que realmente fizeram uma exposição bem objetiva
quero parabenizar, eu acompanho, né, sou advogado de especialista em trânsito, eu não faço outra coisa, a doutora sabe, na minha advocacia, a não ser trânsito, e tenho acompanhado muito de perto a Secretaria de Trânsito do município, e eu posso dizer que nessa gestão do Dr. Amauri, eu realmente sinto uma diferença muito grande. A guarda também, o doutor Alexandre está aí, realmente nós estamos caminhando para fazer o trinômio perfeito aqui em São José do Rio Preto. Eu acredito que não é perfeito, porque trânsito é uma coisa muito complicada, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ter direito, e a gente acaba infringindo muitas regras de trânsito. Mas, assim, para dar certo, o que o doutor Amauri falou é uma coisa muito séria, muito interessante e séria ao mesmo tempo. O Maio Amarelo se tornou um evento ainda muito mais significativo do que a Semana Nacional de Trânsito, né? Realmente o Maio Amarelo pegou, e com essa natureza de prevenção, de respeito à vida que a gente precisa ter. E a gente só vai conseguir isso, não é só mudando a legislação de trânsito, não é só aumentando a fiscalização. Se a gente não tiver a educação e a mudança de comportamento de todos os condutores, a conscientização, a gente não vai conseguir um trânsito seguro. Não tem como. E leis para isso não faltam. A gente tem a Resolução 265, de 2008, nós temos o capítulo 6º do Código de Trânsito, que traz lá o que deve ser feito, mas a gente precisa da parcela mais importante, que é a parcela da sociedade, né? Eu acompanho pela Secretaria de Trânsito os registros nos números, e assim, o trabalho realmente que está sendo feito em São José do Rio Preto é um trabalho digno de aplauso, digno de louvor, porque São José do Rio Preto é uma cidade, é uma capital da macro-região. Haja vista agora o projeto para ter aí a São José do Rio Preto, ter a região metropolitana. São José do Rio Preto funciona realmente como uma capital. E o trânsito aqui em São José do Rio Preto não engloba somente as pessoas que aqui vivem. Então, iniciativas como essa e uma implementação ainda mais na fiscalização e uma dedicação ainda mais dos órgãos de trânsito, sejam eles municipais ou estaduais, dentro do nosso município, é o que vai fazer a diferença. E, repito, se isso não fizer a diferença, é porque a parte mais importante, que é a sociedade, o condutor, o pedestre, não estão fazendo a dele. Então, era esse recado mesmo, o Maio Amarelo é isso aí, eu queria parabenizar a todos, o vereador Bruno Marinho também pela comissão, e dizer que nós estamos sempre ávidos para poder fazer eventos como esse. A OAB está de portas abertas. Gostaria realmente que esses eventos como desta noite se repetissem mais vezes. E é muito importante essa integração entre todos os órgãos, até para que a gente possa falar a mesma língua e transmitir à sociedade de forma que a gente alcance esse objetivo, que é ter o trânsito mais seguro, né? E realmente, as palavras do doutor Alessandro agora, se não houver uma educação, né, a educação ela é a base de tudo. Então, realmente, esse é o ponto fundamental. É a educação, é o respeito, para que a gente consiga alcançar esse trânsito seguro. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, pode abrir o seu microfone. Quiser explanar mais alguma coisa, fiquem à vontade também, até os próprios expositores dessa noite. Quiser fazer alguma colocação a mais. Bom, enquanto ninguém abre, eu só queria fazer um registro que nós temos aqui hoje o Dr. Souza, ele que é da Polícia Rodoviária, Militar Rodoviária, e advogado também, então está acompanhando nossa palestra. Eu conheço há muito tempo, ele trabalhava aqui em São José do Rio Preto, no DR, né, ficava ali naquela base, na Polícia Militar Rodoviária aqui, e é uma pessoa de muito conhecimento. Quando ele ia nas aulas do CESENAT, a minha barriga ficava bem fria, né, porque ele sabe os artigos de cor, ele sabe um monte de coisa. Então, quero aproveitar para reverenciá-lo, porque ele é uma referência para mim também, está acompanhando nossos eventos, fiquei muito feliz. Tem, para não pecar, né, tem mais pessoas aqui, que é uma honra.
o evento foi bem objetivo, né, doutora Vanessa? Agora a gente Sim, tem a segunda sim. parte, eu não sei se mais alguém gostaria de falar, e a gente vai deixar gravado, que é o mais importante, para que as pessoas possam acessar, ter as informações que a gente passou aqui bem objetiva, que as pessoas querem, assim, no final das contas, o que mudou? Então, esse evento trouxe de forma objetiva esses pontos, né? Sim, exatamente. E deixar claro mais uma vez que seja para a Secretaria de Trânsito, para a Defesa Civil, para a Guarda Municipal, para a Câmara Municipal, estamos aqui para o que precisarem. Sim? Alguém mais quer falar alguma coisa? Agradeço a presença do Dr. Souza também. Muito obrigada. Obrigado aí pelas palavras. Alguém mais? Acho que é isso. Mais alguma colocação, doutora Márcia, doutor Alessandro, doutor Michel? Só gostaria de parabenizar a todos os palestrantes expositores e a organização da doutora Márcia e da doutora Vanessa. Parabéns e espero estar presente na próxima parte também. E estamos à disposição na comissão. Estamos juntos, doutor. Estamos juntos, estaremos lá, terça-feira. Espero que todos aqui presentes estejam também. Sejam todos bem-vindos. Encaminharei, será lançado agora, né, anunciado o evento, e encaminharei também o endereço, o link, para que possam acessar na terça-feira. Doutora Vanessa, parabéns. Desculpa tomar a palavra de antemão, só vou antecipar. Como vocês estão marcando para a próxima terça-feira, é o dia da sessão Dia de sessão. na Câmara Municipal, então talvez devido ao horário, tanto eu como os outros vereadores que compõem a comissão de trânsito não poderão participar. Mas, de qualquer forma, solicito que seja enviado para nós depois, a Márcia ou pela senhora, o link depois com a transmissão, que essa comissão vai anexar na ata de trabalho semestral nosso lá, todas as questões que foram aqui arguidas também, para que a gente possa levar à população cada vez mais informações úteis e necessárias. E sempre e tem uma palavra que todo mundo falou aqui, que é o bom senso e a conscientização. Se tudo isso fizesse parte do dia a dia de todos, talvez a legislação poderia ser até mais branda. Mas enquanto isso não é uma questão unânime, a legislação é quem tem que atuar para prevenir. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Alguém mais? Só para finalizar, desejar uma boa noite a todos, e quando precisarem da nossa intervenção como secretário de Trânsito, estamos à disposição e é só nos comunicar que estaremos participando. Então, um abraço a todos e boa noite. Muito obrigada, doutor. boa noite. Sempre acessível, né? Isso é um diferencial dessa gestão, a gente fica muito feliz. Obrigada. E foi um evento objetivo, enxuto, né? Então, vai ficar disponível para as pessoas acompanharem. Obrigada, doutora Vanessa. Obrigada a todos. Obrigada a todos. E uma salva de palmas para todos, né? Vamos abrir o microfone para todos. Se fosse presencial, teríamos um coffee break agora. Né? Então, o famoso bolo de chocolate, né, Márcia? Vamos brindar aqui a água. Nosso comitê tinha os bolinhos, né? Um dia volta, se Deus quiser, e aí eu levo os meus bolinhos. O ano que vem, nós todos estaremos aí bem mais próximos da liberdade desse vírus. Sim, verdade. Estaremos todos Obrigada. E agora, com a força aí da Comissão de Trânsito da Câmara, né, que é muito interessante tê-lo junto conosco. Então, uma força a mais. Obrigada. Deus abençoe e uma boa noite. Amém. Igualmente a todos. Boa noite. Um ótimo fim de semana e se cuidem. Cuidado.